A paz do Senhor, meu amigo, a paz do Senhor, minha amiga. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu vou trazer detalhes importantíssimos sobre a vida do profeta Elias. Exatamente, meu amigo e minha amiga, eu vou deixar detalhes sobre Elias, que provavelmente você que está me assistindo agora nunca ouviu falar. Portanto, se faz interessante você assistir esse vídeo até o final. Porém, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like e curtir os meus vídeos. Não se esqueça também de ativar o sininho para novas notificações, porque eu estou colocando vídeos extraordinários no meu canal. E seria muito importante você aprender todas essas pérolas, até porque nós devemos crescer na graça e no conhecimento. É muito bem verdade que eu já fiz outros vídeos sobre Elias, e alguns vídeos foi bem polêmicos, não é verdade? Mas agora eu vou trazer detalhes que a maioria dos pregadores ainda não sabem sobre Elias. Então pegue agora o papel, pegue a caneta e vamos aos estudos. Até porque eu já estou com o meu rascunho em mãos. Esse rascunho é maravilhoso porque existem detalhes aqui provenientes do hebraico, do aramaico, do latim, do grego, do sumeriano, dos midrashes, que são as tradições mais antigas do mundo concernente ao povo judeu. É bom entendermos aqui também que alguns detalhes têm um sentido idiomático e linguístico para aguçar o nosso entendimento e nos levarmos muito mais alto no pódio do conhecimento. Vamos então agora saber mais sobre Elias. Elias foi o grande sacerdote que o Senhor Deus escolheu. A história diz que o pai de Elias se chamava Sabacha, exatamente. E Elias era um homem casado, até porque Elias deixou descendentes. Tanto é que no Novo Testamento, João Batista é um filho de Elias. Você não sabia disso? Pois então, fique sabendo neste momento. João Batista era filho de Elias por descendência. Então, Elias foi arrebatado com 70 anos de idade. Isto é muito legal, porque Elias foi chamado por Deus quando tinha 30 anos de idade. Elias ministrou a palavra por 40 anos e foi arrebatado com 70 anos. Só que quando Elias foi arrebatado, a mulher de Elias e os filhos de Elias ficaram aqui no planeta Terra. E aí, esses filhos geraram outros filhos em suas descendências, e no Novo Testamento nasceu João Batista, que veio no espírito, ou seja, na descendência de Elias. João Batista, filho de Elias. Olha que legal, pessoal. Talvez você não sabia disto e, evidentemente, já se tornou mais uma pérola que eu estou soltando para você, tá bom? Então, meu amigo e minha amiga, todos nós sabemos que Elias é um descendente de Samuel. E Samuel é descendente de Ana e Eucana. Você lembra de Ana? A minha esposa, a pastora Jacide Nóbrega Calheira, ela gosta de pregar sobre Ana, e ela tem uma mensagem extraordinária sobre Ana. Então, Ana, ela orou bastante anos, e aí Ana ficou grávida, e Ana deu à luz a um menino chamado Samuel, e esse menino Samuel foi bênção. E Samuel morreu com aproximadamente 84 anos de idade. Samuel deixou seus filhos aqui na terra, e agora os filhos de Samuel, foram bênção e gerou Elias. E Elias cresceu em descendência e gerou João Batista. Que legal, né, pessoal? Você lembra que Ana era uma levita? Você lembra também que Eucana era um levita? Você lembra que Samuel era um levita? Então, Elias também era um levita. Elias era um sacerdote. João Batista também era um levita, era um sacerdote. Então, é uma só descendência, tá bom? Era uma só descendência. Isso aqui, pessoal, é muito legal, porque Elias, ele ficou aqui na terra por aproximadamente 70 anos. 70 anos. E Elias foi um grande profeta escolhido por Deus. E, na verdade, Elias
era muito corajoso. Você lembra que Elias ministrava ou dava aula em 3 escolas de profetas? Exatamente. Quem fundou essas escolas foi Samuel. Samuel fundou 3 escolas de profetas, chamadas de faculdades de profetas, ou tendas de profetas. Então, eram faculdades. Então, Samuel foi quem fundou essas escolas de profetas. Aí, Samuel morreu e os filhos de Samuel continuaram com estas escolas, até aparecer Elias. Aí Elias apareceu e continuou dando aula de teologia, e Elias, segundo a história, formou 70.000 alunos. Pessoal, Elias foi o pastor, profeta, né, que teve mais discípulos, 70.000 discípulos, Elias. E aí, Jezabel atacou os discípulos de Elias, e por fim, Elias foi para o monte orar, e Elias, na verdade, falou para Deus: olha, morreram ou mataram todos os teus profetas. Mataram 70.000 profetas. Aí Deus falou para Elias: Elias, ainda sobraram 7.000 joelhos, ou seja, ainda sobraram 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. Olha que legal, pessoal. Então, 7.000 é 10% de 70.000, entendeu? Então Elias tinha 70.000, mas Jezabel destruiu as escolas de profetas, Jezabel matou os profetas de Deus, e aí ficou somente 7.000 profetas, 7.000 escolhidos. Porém, ninguém tinha a coragem de Elias. Ninguém tinha esse poder, né, de que Elias tinha, essa coragem, porque poder na Bíblia Sagrada é dinamis ou dinamite. Tá bom? Então a palavra poder é dinamite. Ninguém tinha a dinamite que Elias tinha. Então Elias tinha poder, ou seja, Elias tinha dinamite. Ele era dinâmico, tá bom? É por isso que quando Elias chegava, o fogo pegava. Porque já comparou poder, dinamite com fogo? Aí, meu filho, é explosão para todos os lados. É por isso que quando Elias oferecia sacrifício, o fogo descia do céu e destruía altar. Era uma bomba atômica. Era uma bomba atômica. Onde Elias estava, explodia alguma coisa. Pode ter certeza disso. E muitas pessoas querem ser igual a Elias, né? Então, meu irmão, se você quer ser o Elias, vai pagar preço nos montes. Porque para ser como Elias tem que orar bastante, tá bom? E comer comida de anjo e caminhar 40 dias e 40 noites jejuando. Será que você tem essa coragem? Se tiver, parabéns, e eu quero ouvir uma das suas mensagens. Que Deus abençoe. Vamos lá então? Elias ministrou 40 anos e foi arrebatado com 70 anos. Quando Elias foi arrebatado, Elias deixou Eliseu. Eliseu também era um homem da família dos sacerdotes. Só que Eliseu tinha várias profissões, tá bom? Eliseu tinha várias profissões. Eu vou fazer um outro vídeo sobre Eliseu. Eu vou deixar o link aqui para você assistir, tá bom? Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: Elias se apresentou para o povo de Israel e para Acabe com vários detalhes significativos. Essa história está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 17, onde o escritor vai dizer o seguinte, que Elias, que era morador da cidade de Tisbé, apareceu para Acabe e disse que não choveria segundo a sua palavra. E aqui, pessoal, existem vários detalhes importantíssimos que serve para você montar um sermão de primeira qualificação, ou um sermão de primeiro mundo, onde você poderá atrair a atenção de várias pessoas na igreja, de várias lideranças. O primeiro detalhe é o seguinte: Elias, quando ele chegou para Acabe, ele chegou se identificando. Então observe que Elias chegou para Acabe e falou que ele era morador da cidade de Tisbé. Isso aqui, pessoal, é muito legal porque Elias queria demonstrar de onde ele vinha,
quem era a família dele. Então Elias chegou com uma identificação, tipo uma carta de referência, ou uma carta ministerial. Quando você tem aquela carta e você consegue apresentar para um pastor, quando você estiver em uma viagem missionária, não é verdade? Então Elias chegou e se identificou, dizendo o seguinte: eu não caí do céu, ou seja, eu não caí de paraquedas, eu tenho uma família, eu tenho uma cidade, eu tenho um povo, eu sou de uma tribo. Então, Elias mostrou o endereço. Elias chegou para Acabe e falou: olha, eu sou morador de Tisbé. Elias chegou para Acabe e falou: eu sou tisbita, eu moro em Tisbé, eu tenho uma família, eu não caí de paraquedas, eu tenho uma escola, eu tenho uma formação. Isso é legal, pessoal, porque nós, que somos pregadores, também devemos ter uma identidade, uma igreja para congregar, não é verdade? Porque tem algumas pessoas que falam assim: olha, eu não preciso de congregar para ser salvo. Meu amigo, ninguém é salvo por igreja, tá bom? A igreja é uma referência. Mas Elias tinha referência. Elias, o grande profeta, só conseguiu êxito porque tinha referência. Então você deve ter uma referência. Então, todos os homens antigamente, que ia receber uma bênção ou que ia ministrar, eles levavam uma carta de referência. O apóstolo Paulo fala assim: eu sou uma carta aberta. Então isso aqui fala de transparência. Você tem que ser transparente. O pastor da igreja tem que saber quem é você, de onde você veio, qual é a sua cultura, qual é a sua formação teológica. Entendeu? Tudo isto tem que estar às claras. Você lembra que quando Deus veio para a terra para criar o universo, a primeira coisa que Deus disse foi: haja luz. Deus não criou a luz. Deus disse: haja luz, porque a luz já existia. Está entendendo? A luz já existia. Então, no original está escrito: venha a luz. E a luz veio. E aí, a partir da iluminação, Deus começou a trabalhar. Porque Deus não trabalha no escuro. Deus não trabalha sem identificação. E isso aí serve para você, tá bom? Serve para nós. Nós também temos que ter luz. Temos que ter uma identificação. O próprio Jesus falou: enquanto há dia podemos andar. Quando a noite vem, ninguém pode andar porque tropeça. E tem muitas pessoas tropeçando, sabe por quê? Porque não tem a luz, não está às claras, não é verdade? Então, se você é um pastor, comece a identificar os seus membros ou os seus obreiros. Elias, ele chegou se identificando: eu sou de Tisbé, eu tenho uma identidade, eu tenho uma família. Isso aqui, pessoal, é muito legal. Então, Elias disse a Acabe, né? Observa que Elias não foi a Jezabel. Elias foi diretamente a Acabe. Jezabel era a sacerdotisa, mas Jezabel era endemoniada, não é verdade? Jezabel era endemoniada, ela era sacerdotisa do deus Baal. E aí Elias não vai até Jezabel. Elias vai até Acabe, porque Acabe era o rei de Israel. Acabe era um judeu. Acabe era judeu, tá bom? Já essa Jezabel não era judia, ela era de outra tribo, de outra nação, lá de Tiro e Sidom. O pai de Jezabel era um feiticeiro, não é verdade? Chamado ali de sacerdote de Baal. Então ele era um feiticeiro, um adúltero, um prostituto terrível. E Jezabel também era uma adúltera. Você lembra que Jezabel se pintava do pé à cabeça para conquistar os homens da terra? E ela tentou conquistar o coração do rei Jeú, e o rei Jeú mandou jogá-la lá de cima, do terceiro andar, e ela caiu lá embaixo, e foi despedaçada, e o sangue de Jezabel foi derramado sobre os cavalos que estavam ali. Ela estava na torre altíssima, tá entendendo? Isso, pessoal, é para nós entendermos as questões bíblicas. Elias tinha identidade, Elias não conversou com Jezabel. Elias conversou diretamente com Acabe, responsável. Então, às vezes, as coisas ficam ruins porque a gente procuramos terceiros. Pessoal, vamos aprender aí a nossa liderança, em confidencial. Foi isso que Elias fez, tá bom? Foi direto à sua liderança, que naquele momento ali, a liderança física era Acabe. Elias respeitou Acabe.
Eu sei que você pode dizer, mas Acabe era um prostituto, Acabe se casou com Jezabel, Acabe era um idólatra. Tudo bem, mas Elias respeitava a liderança que Deus determinou. Então, a primeira característica de Elias foi apresentar sua identidade. Ele disse, eu sou de Tisbé. A segunda característica de Elias é que Elias, ele não ia a terceiros, ele ia diretamente ao cabeça, para conversar com cabeça, cara a cara, rosto a rosto, olho por olho, dente por dente. E Elias era aquele profeta terrível, era uma bomba atômica, tá entendendo? E dava certo, dava certo. Você vai dizer, pastor Matusalém, mas Elias entrou em depressão. Lógico, Elias era homem como qualquer um de nós, era humano. Porém, Elias foi um dos poucos que foi arrebatado com corpo, alma e espírito. Entendeu? Elias não passou pela morte, porque ele era uma bomba atômica. Então, se você é ousado na palavra, se você combate o mal, você pode passar por tribulações. Porém, o seu galardão será maior do que o galardão de muitas pessoas aqui na terra. Pode ter certeza, porque você vai receber o grande salário do Senhor. Então, a terceira característica de Elias foi dizer o seguinte: o Deus em cuja face eu estou. Isso aqui, pessoal, é legal porque Elias sentia a presença de Deus. Parece que o texto em hebraico está dizendo que Deus estava olhando para Elias. Está entendendo? Será que ele tem coragem? Deus estava apostando tudo. Tipo assim, tem 7.000 que não se dobraram os joelhos. Não é verdade? O próprio Deus falou, Elias, tem 7.000 que não se dobraram. Mas cadê os 7.000? Ninguém apareceu. Então, Deus estava assim, mas será que Elias tem coragem mesmo? Será que Elias é louco, é doido? Porque Jezabel vai querer matá-lo. Elias vai entrar em uma grande dificuldade. Parece que eu vejo Deus dizendo assim, olha, se Elias fizer isto, eu vou dar um galardão gigantesco para ele. Porque eram 7.000 profetas que não se dobraram em joelhos. Mas somente Elias veio para desafiar Acabe, Jezabel, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Aserá. Baal era o deus sol, 450 profetas de Baal, sol. E Aserá era a lua, 400 profetas da lua. Está entendendo? Então, eram 850 profetas de Baal e de Aserá. E tinha que enfrentar Jezabel e ainda enfrentar Acabe e o exército de Israel. Mas somente Elias teve coragem. Aí parece que Deus estava olhando 24 horas. Aí Elias chega com tanta força, com tanto poder, com tanta dinamite, né? Poder, a palavra poder em grego é dinamis, que significa dinamite. Elias chega com tanta dinamite, e falou para Acabe, olha, Acabe, o Deus em cuja presença eu estou. Então, meu irmão, Deus é um fogo consumidor. E Elias era dinamite. Elias era pólvora. Então, é tipo assim, olha, Acabe, eu estou aqui na sua frente, eu sou explosivo, eu sou dinamite pura, eu sou pólvora e Deus é fogo. Se Deus descer aqui e encostar um no outro, esse Israel vai pegar fogo. É mais ou menos isso aqui. Então, esse Elias, ele chega com essa autoridade. O Deus em cuja presença eu estou. Aqui mostra a confiança de Deus para com Elias e de Elias para com Deus. Porque não adianta você querer pregar, e etc, etc, sem intimidade. Então você tem que testificar de Deus na altura que Deus testifica de você. Elias falou, olha, eu venho no nome do Deus de Israel. Então Elias disse assim, olha, Acabe, segundo a minha palavra não vai chover, porque eu estou debaixo dos olhares do grande Deus de Israel. Então, observe aqui que Elias vai identificar o Deus que ele serve. Entendeu? Elias, ele vai desenrolando o mistério. Né? Vai desenrolando o mistério. Primeiro ele fala, eu sou de Tisbé. É identidade física. Depois, o texto diz que Elias foi a Acabe, que era o cabeça de Israel. Depois, Elias diz assim, ó, vive o Senhor, em cuja face eu estou. Então, Elias vai trazer agora a identificação do seu Deus. Ele traz a referência.
Então Elias disse assim, olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva em 3 anos e meio. Aqui, meu irmão, fala de coragem, fala de intimidade, segundo a minha palavra. Tipo assim, Deus não me mandou profetizar, mas eu vou profetizar. E parece que eu vejo Acabe dizendo o seguinte, mas será que Deus vai ouvir a voz deste homem? Porque Elias estava com aquela capa de couro de animal, né? Uma capa de pelos, de carneiro ou de camelo. E a capa que Elias estava vestindo, o pelo estava para dentro e a pele crua estava para fora. Porque era assim que o profeta determinava a palavra de Deus. Quando tudo estava bem, o profeta vestia o terno, que era a capa, com o pelo do animal para fora. Tá bom? Mas quando o profeta estava bravo, ou quando Deus estava bravo com a nação, o profeta vestia a roupa, colocando o pelo pelo lado de dentro da roupa. E aí, o que acontece? Aquilo ali machucava o profeta. Aquilo ali trazia um calor terrível. E o profeta aquecia. O profeta ficava em extrema dificuldade espiritual e física para profetizar. E aquela aflição do profeta é quem atraía a presença de Deus, porque quando você destrói a sua carnalidade, o reino espiritual supera. Então, Elias chega diante de Acabe, né, falando que era um tisbita, com toda a ousadia diante de Acabe, falando que estava na presença do Deus Todo-Poderoso, dizendo que Deus estava olhando para Elias e Elias olhando para Deus. E depois ele falou, olha, o Deus que eu sirvo é o Deus de Israel. Aí Acabe olhou de cima embaixo, a roupa mal cheirosa, na verdade o pelo do animal. Elias veio do deserto, sem tomar banho direito, não é verdade? Meu irmão, a coisa estava feia ali. Aí parece que eu vejo Acabe dizendo, mas será que Deus falou com este homem? Será que Deus está com este homem? Tá entendendo? Então tem muita gente que duvida do teu ministério por causa da sua roupa, por causa da sua forma de vestir, da sua forma de se expressar, mas Acabe também duvidou de Elias e quebrou a cara literalmente, né? Literalmente, porque o texto aqui vai dizer, olha, que veio a palavra do Senhor Elias dizendo, foge e esconde-te no riacho do Querite. Meu amigo, então, Elias, ele corre, ele foge e se esconde no riacho. E, evidentemente, Acabe pensou o seguinte, esse profeta já correu, mas a bomba estava chegando. Era 3 anos e meio sem cair chuva nem orvalho sobre a terra. Então a terra se transformou em uma sequidão terrível. E agora entra as questões aqui dos corvos. Você lembra dos animais que vinham sustentar Elias lá no Querite? E as pessoas dizem que esses corvos eram pássaros. Mas na verdade, meu amigo e minha amiga, esses corvos não eram pássaros. Eram homens do deserto chamados de beduínos. Você já leu a Bíblia? No texto, em 1 Reis 17, que vai falar que os corvos traziam comida de manhã e à noite para Elias. E você já fez uma pesquisa para saber que passarinho não voam à noite? Entendeu? Passarinho não anda, não voam à noite. E o texto em hebraico diz que os corvos traziam comida de noite para Elias. De noite. Leia em sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia agora e leia. Leia. Olha para mim. Leia a sua Bíblia agora, que lá na sua Bíblia vai dizer que os corvos traziam comida de noite. E passarinho não anda, não voam de noite. Então, o texto está dando a ideia. Dizendo o seguinte, olha, não era passarinhos que vinham à noite. Eram os corvos. Na verdade, os corvos eram os beduínos. Os beduínos eram homens do deserto. Então tem muita gente pregando o texto errado, tá bom? E quando você ouvir alguém pregando na igreja dizendo que os corvos eram passarinhos, aí você vai dizer para essa pessoa, meu irmão, os passarinhos não voam à noite. Então o texto aqui não é corvos, e sim homens do deserto, no original, tá bom? Eu fui falar recentemente esse detalhe com um pastor,
E tem alguns pastores que acham que tudo é heresia, não é verdade? Tudo é heresia. O texto está dizendo que os corvos vinham à noite. Então o texto também está dizendo que não eram passarinhos, eram pessoas. E por que essas pessoas eram chamadas de corvos? Por quê? Porque Jezabel, meu amigo, mataria todo mundo que sustentasse Elias. Está entendendo? Então essas pessoas que sustentavam Elias eram chamadas de corvos. Ou seja, pessoas anônimas, pessoas sem identidades. Já exatamente para Jezabel não saber quem era que estava sustentando Elias. Na descrição aqui, eu vou deixar o link sobre Elias e os corvos. Aí você assiste e vai saber que realmente não era passarinho. Corvos, olha para mim, por favor, novamente. Corvos não são passarinhos. Corvos são os homens do deserto, que vinham à noite. Preste atenção, leia na sua Bíblia. Vinham à noite trazer comida. Vinham escondidos, devagarinho, por dentro do mato. Vinham devagarinho, trazendo pão e carne para Elias. Então na Bíblia você vai escutar a palavra pão e peixe. Pão e peixe é para Jesus. É Jesus que faz pão e peixe. Pão e carne é os humanos que fazem, que providenciam. Agora, pão e água, aí é anjo. Se o texto estivesse falando que os corvos traziam pão e água, aí seria uma comida sobrenatural. Pão e água é comida sobrenatural, comida de anjo. Tá bom? Pão e água, comida de anjo. Pão e carne, comida de humanos. Pão e peixe, comida de Jesus. Entendeu? Então, tem esses 3 detalhes aí que você tem que estudar a Bíblia no ponto linguístico, idiomático e cultural para entender. Antes de você falar que é heresia e heresia e heresia, você tem que estudar o texto. Porque tem muita gente que tem muita preguiça de ler a Bíblia. Não tem coragem de comprar materiais. É por isso, meu amigo, que eu elaborei esses 2 livros. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 720 páginas. 720 páginas. Livro dos sermões. Olha a miniatura. Aqui é uma miniatura. Ele é bem maior que isso aqui. Olha, esse livro aqui tem 720 páginas. E o livro de Gênesis, a revelação completa, com 715. 715 páginas, 720 páginas. 1000 detalhes baseado na cultura, na geografia, na questão idiomática e na questão linguística. E 1000 pérolas, baseado nos originais mais antigos do mundo, trazendo a história linguística e idiomática. São 2 livros, tá bom? Que estão na promoção, exatamente para você comprar o mais rápido possível e adquirir esse conhecimento em hebraico, aramaico, grego, latim, para você parar de dizer que tudo é heresia. Você não conhece, às vezes, o hebraico, o aramaico e diz que é heresia. Você tem que entender em primeira mão que a Bíblia, por João Ferreira de Almeida, é muito boa. Mas a Bíblia de João Ferreira de Almeida, essa que você tem, é o seguinte, ela é uma cópia da cópia da cópia da cópia. Entendeu? Então a Bíblia original foi feita em hebraico, traduzido para o grego, chamado Septuaginta, traduzido para o latim, língua romana, chamado de Vulgata, traduzido para o português e depois foi traduzido para o brasileiro pelo padre João Ferreira de Almeida. O padre, eu vou repetir, o padre João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia de Jerônimo, a Bíblia latina, Vulgata. Ele pegou a Bíblia latina e traduziu para o português. Então, a Bíblia, por João Ferreira de Almeida, vai dizer o seguinte: os corvos traziam comida de dia e de noite. Aí você vai estudar, passarinhos não voam de noite. Tá bom? Principalmente os corvos, que são animais diurnos e não noturnos. Tá bom? Os corvos não viajam, não voam à noite. Não voam à noite. Então, quem sustentava Elias não era passarinho, e sim pessoas. Isso não é uma heresia. Isso é você usar o teu raciocínio. É você estudar sobre os corvos. É você estudar as tradições mais antigas do mundo. E esses detalhes que eu estou falando estão todos aqui, neste livro de Gênesis,
a revelação completa, e nesse livro dos sermões, tá bom? Livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, onde eu trago 50 sermões com começo, meio e finalização, mais de 1000 pérolas, mais de 250 nomes anônimos. Então, é um livro cabeceira. Isso aqui é uma miniatura, ele é bem maior. Este livro aqui, esses 2 livros, é cabeceira. E serve para você que é pastor, para você que é líder, para você que é liderado, para você que é membro, não importa, tá bom? Então aqui na descrição tem o número do meu celular, já estou aguardando a sua ligação ou a sua mensagem de WhatsApp, tá bom? E compre imediatamente, porque está na promoção, tá bom? Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like e divulgar os meus vídeos. Não esqueça também de ativar o sininho, tá bom? Ative o sininho e vai ser legal. Vamos aprender juntos. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com um anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém, especialista, já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo.
Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.